boa tarde, boa noite a todos que estiverem me acompanhando aí de qualquer lugar que esteja. Hoje é a nossa primeira live sobre a quarta da prosperidade. E aí o que eu quero aproveitar para conversar com vocês sobre quarta da prosperidade? O tema de hoje está aí o que é ser próspero. Tá? Vamos falar um pouco sobre esse lance de prosperidade. O que é efetivamente ser próspero? É ter um bom emprego, um bom salário? Vamos mexer um pouco com esses conceitos, tá? Estamos aqui na sala nova, ainda estou com algumas dificuldades de internet, mas acredito que a gente vai conseguir levar aí até o final, tá? Vocês podem ver aqui atrás, acredito que não dê para ver lá para baixo, a gente está aqui no novo escritório, ainda ao lado do metrô Tatuapé, tá? Para quem puder nos visitar, tomar um café conosco e tal. Porém, agora a gente tem uma vista muito mais bacana, né? A gente está de frente para a Radial Leste, Salim Faramaluf e tudo mais. Tá? Então vamos começar a falar o que é ser próspero. E para começar a falar o que é ser próspero, eu preciso falar para vocês a minha visão de prosperidade e a minha relação com números. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma visão de dinheiro muito diferente do que a maioria das pessoas tem, mas assim, muito diferente do que a maioria das pessoas tem. Tá? Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não opero a Bovespa, a B3 hoje, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Esse é um dos motivos que eu não opero a Bolsa. Por quê? Porque a minha liquidez, a bolsa ela não me dá liquidez suficiente, eu não consigo movimentar muito dinheiro nela. Né? Agora todo mundo vai falar, pô, mas eu conheço o trader, tem um cara que tem um canal até muito bacana, ganhando a vida doidado, que ele fala sobre rendimento, né? Só que esse cara ele tira lá 80 mil, 100 mil, 150 mil e assim por diante. Eu particularmente, eu sei que pode soar prepotente ou coisa parecida, mas eu não admito ganhar menos do que R$1 milhão por mês. Se tem cara como o Neymar, que ganha mais do que isso por mês e o cara simplesmente joga bola. Tem cara como o Gabriel Jesus, que ganha mais do que isso por mês e assim, o cara tem provavelmente a metade da minha idade quase e ele só joga bola. Aí você tem lá MC Kevinho, que só canta e muitas vezes vai fazer o show só dublando, o cara cobra de 30 a 50 mil por show. E ele ganha mais do que R$1 milhão por mês. Tá? Então assim, eu tenho uma visão um pouco de uma relação um pouco diferente com o dinheiro. Tá? Não que eu já esteja nesse patamar de R$1 milhão por mês, mas eu quero chegar nele e quero ir muito além do que ele. Tá? Porque eu tive e tenho contato com pessoas que têm muito mais do que esses artistas ostentam, e quando você sabe como é a vida dessas pessoas, você começa a mudar um pouco. Tá? Então vamos com relação a parâmetro. Normalmente as pessoas não sentem falta daquilo que elas não conhecem. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu viajei para o Maranhão certa vez e foi a primeira vez que eu vi aquela situação de casa de palha, sabe? Foi a primeira vez que eu vi um quadradinho assim, com barro do lado, palha, madeira, e ali era a casa. Né? Então vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina ali um garoto de 20 anos que mora num lugar desse. É um quadrado com telhado de palha e só. Aí ele tem uma Pop 100, para quem não conhece é uma moto bem simplesinha, uma motinha bem simplesinha, estacionada ali do canto. O trabalho dele é carregar galão de água. Ele, né, pega esse moleque, ele tem uma namorada bonita, vamos colocar aí, bem bonita. O quadradinho dele lá tem basicamente só uma rede, para ele deitar lá. Tá? E aí, ele tem uma namorada que fica com ele lá de. Esse cara ele acha que ele está muito bem. Agora pega esse cara e traz ele para São Paulo, coloca ele para passar um mês na casa de uma família classe média alta. Né? A primeira coisa que ele vai notar é o ar-condicionado. Ele já vai sentir no avião, mas ele vai achar estranho ver ar-condicionado no carro, porque é algo que ele não está acostumado a lidar. Né? Normalmente o pessoal ali está andando com um Golzinho, sem ar, bem antigo, Fiat Uno, sei lá, Passat, assim por diante. Então a primeira coisa que ele vai notar. Ele vai no shopping e vai ficar encantado com aquela visão de shopping. Ele vai nos restaurantes que ele vai comer coisas que ele nem imaginava que existia. Ele vai sentir uns gostos que ele vai falar, como
pode o pessoal misturar tal e tal coisa e ter o gosto X. Esse cara, ele vai dormir lá no quarto do filho da família, né, e ele vai ter acesso ao PlayStation 4 do moleque, com uma TV enorme, vai aprender a jogar videogame, vai ver um monte de joguinho. Para quem conhece aí o Red Dead Redemption 2, que lançou agora do Play 4, que dá uma... é praticamente você na vida de um cowboy, né? Esse cara, ele vai voltar lá pro Maranhão, pra casa dele, pensando, cara, aquilo ali é vida. Isso é ser feliz. Se existe aquilo ali, eu não posso me contentar com isso aqui. Né? Esse cara, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Né? Até trazendo um pouco assim, biblicamente falando, né? Conheça a verdade vos libertará. Né? Então é mais ou menos isso. Você não sente falta daquilo que você não conhece. E eu fui apresentado ao mundo do pessoal que tem muito dinheiro. Né? Já tive a oportunidade de voar em jatinho particular. Né? Vocês não têm ideia da diferença que é voar num jato particular e voar na aviação comercial. O tempo que você gasta de check-in e tudo mais, você chega ali, fica na salinha e pronto, embarca. É coisa rápida. É completamente diferente. Né? E aí a gente já começa a entrar em alguns detalhes da diferença entre ser rico e ser próspero, que eu acredito que são coisas diferentes. Eu vou dizer para vocês por que eu acredito que são diferentes. Primeiro cara que eu vi abordar esse conceito, eu falei, puta, tem pessoas que pensam como eu no mundo, né? Foi o Chris Rock. O Chris Rock. Não sei se vocês conhecem, ele é aquele negro americano que escreveu, e é a vida dele, bem dizer, né? Aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um show de stand-up dele que ele fala o seguinte, que tem uma diferença entre riqueza e prosperidade. Ele fala até com as mesmas palavras, achei barato. Ele diz, você acha que não lembro o nome do jogador, um jogador famoso de basquete, né? Você acha que, sei lá, o Kobe Bryant, você acha que o Kobe Bryant, ele é rico, aliás, você acha que ele é próspero. Você olha para aquele cara e fala, puta, o cara tem muito dinheiro, o cara é próspero. Né? E aí ele diz o quê? Não, esse cara não é próspero, esse cara é rico. E são de coisas diferentes. E aí o que ele fala? Que é esse o ponto principal para mim. Próspero é o cara que assina o cheque dele. Né? Ele tem dinheiro. Mas quanto dinheiro tem o dono do time? Né? Para muitas pessoas, o teto é ser um jogador de futebol. Né? Muitas pessoas estariam felizes em ter o dinheiro, por exemplo, que o Neymar tem, ou que o Cristiano Ronaldo tem. Já eu particularmente, eu prefiro ter o dinheiro do dono do PSG. Né? O dono do PSG, o dinheiro que ele tem, o Neymar ali para ele é praticamente você aí que está me assistindo pro Silvio Santos. Né? É mais ou menos essa a diferença. Tá? Por quê? Aí sim você entra num mundo completamente sem limites. Completamente sem limites. Você pode fazer o que você quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Se não tiver do seu agrado, você pode mandar fazer. Né? Tem coisas, por exemplo, do mundo dos mega milionários que a maioria das pessoas não sabem. Vocês sabiam, por exemplo, que tem artista que faz em média, artista americano principalmente, né? Porque existe muito mais riqueza lá do que aqui, eles fazem em média, né, por ano, assim, pega uma banda tipo, sei lá, Maroon 5, é uma banda muito legal, Maroon 5. Meu, os caras fazem de 20 a 50 shows em aniversário e casamento, todo ano. Imagina você fazer uma festa de aniversário e contratar a sua banda favorita para tocar na festa. Você fazer a sua festa de casamento e a sua esposa é apaixonada pelo Aerosmith e de repente lá quando vai começar a parte musical, tá o Aerosmith no palco. Então eu acho que isso é ser próspero. E não necessariamente 80, 100, 200, 300 mil por mês. Isso aí é o máximo que você vai conseguir operando na Bolsa do Brasil, porque é o máximo que vai te dar de liquidez aqui. Né? Então, que nem o cara que eu falei que eu curto muito o canal dele, esse cara nunca vai conseguir ganhar 2 milhões por mês, porque a Bolsa não absorve, não tem condições dele ganhar 2 milhões de reais por mês aqui no Brasil. Tá? Já lá fora você consegue esse tipo de coisa. Tá? Então eu tenho uma concepção de prosperidade diferente. Até lembrei um fato curioso, que normalmente eu comento, as pessoas ficam, poxa, faz todo sentido, né? No princípio parece frescura, mas depois vocês vão entender. Eu fui uma vez para um hotel com um desse pessoal que é acima, um nível acima do povo, né? Acima dos famosos, inclusive. Em determinado momento chegou um cara com uma toalhinha,
um balde d'água e uma toalhinha assim no braço. E aí ele colocou a mão na água, secou na toalhinha e falou pro cara, só mais um pouquinho, tá, já tá quase bom, só mais um pouquinho e aí eu já subo. Eu fiquei olhando para aquela situação, a gente estava no lobby do hotel, né? Eu falei, caramba, o que que tá acontecendo, né? Eu perguntei para ele, que porra é esse negócio aí dessa água aí, né? E ele falou, então, o cara tá lá em cima preparando o meu banho. E aí ele veio perguntar se a temperatura da água tá boa. No primeiro momento você fica, não, mano, não é possível, é muita frescura e tal. Depois você começa a entender porque tudo ele sempre me fez questão de me explicar tudo, né? E aí qual que é o sentido disso? Quanto tempo você leva para você preparar o seu banho? Você vai lá, você liga a água quente, aí fica quente demais, você liga a gelada, aí fica um pouco mais gelado, você liga quente. Você tem que ir temperando, certo? E isso aí leva um tempo. O cara que é bilionário, ele não faz isso. E esse tempo que ele poderia estar lá temperando a água, ele está com os amigos dele lá no lobby. Ele não precisa fazer isso, ele está lá. Esse cara não precisa se preocupar em passar roupa, em cozinhar, em fazer o próprio café da manhã. E isso não é luxo, isso é tempo. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. O tempo não volta atrás. E quando você é mega milionário, você tem isso, você consegue comprar tempo. Quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, o Bill Gates, hoje ele é presidente honorário da Microsoft, né? Ele não toma mais decisões lá dentro. Né? Ele é o representante máximo, esqueci, tem um nome lá, o decano, vamos dizer assim, sei lá, da Microsoft. Mas ele não fica ali tomando decisões. Quantas vezes você já não viu esse cara em algum vídeo, alguma propaganda, sentado com a esposa dele, que ela tem a Fundação Melinda Gates, e eles estão lá sentados na África, né, cuidando de crianças, fazendo diversas coisas pelo mundo, mas você vê que o cara está aproveitando a vida, o cara não está lá enfiado no escritório o tempo todo, assim por diante. Né? Você vê Vamos comparar de novo, Neymar e o dono do PSG. Né? O Neymar está jogando, está treinando, porque parece que a vida do cara é glamurosa, né? Parece que é só balada, Bruna Marquezine e jatinho, e não é bem assim. Né? O cara tem um treinamento físico pesado. Quem tiver a oportunidade de ver o Cristiano Ronaldo, tudo bem que o Neymar não treina igual o Cristiano Ronaldo. Mas, pô, alguém já teve a oportunidade de entrar naqueles malditos balde de gelo que os atletas entram depois que termina um jogo de futebol? É terrível, é terrível. O cara faz aquilo todo fim de semana. Né? O cara sofre lesão. Imagina quanto não deve doer ter uma fratura no pé, na perna, ou coisa parecida tal. E o que é que o dono do PSG faz? Imagina o seguinte, ó, um dia de jogo de futebol, igual eu lembro que o Raí quando foi pro PSG, ele falou que ele quase perdeu o dedinho por causa do frio, na hora de jogar perto da neve, né? Aí tá esse frio enorme, enorme. O Neymar tá em campo jogando. E o dono do PSG tá lá na arquibancada, sentado, coberto, né, com aquele cobertor que eles cobrem as pernas lá, inclusive até no banco de reserva às vezes eles colocam, todo aquecido, todo no conforto, com camarão sendo servido e tudo mais, tal, só observando e se divertindo. Né? Sem contar o fato de que o Neymar daqui a uns anos para. E aquele cara ali, ele sempre vai levar aquela vida. Né? Para levar a vida que muito jogador famoso leva para o resto da vida, esse cara precisa guardar um certo dinheiro. Se ele não guarda dinheiro, muitos jogadores famosos acabam falindo. Mas é isso, basicamente. E eu estava trazendo esse conceito de dinheiro para a minha equipe também. Que 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões não é nada. É o começo da brincadeira. Né? Um exemplo. O meu mentor, ele coloca alguns stops, que é aquele, tô disposto a perder no máximo X, se essa operação der errado. Né? Tem stop do cara que é $500 mil. Ou seja, uma operação, um trade, ele está disposto a perder $500 mil se aquela operação der errado. É uma operação só, de várias que ele faz. Tá? Então você imagina o tamanho do capital desse cara. Se você pegar, por exemplo, tem um vídeo no YouTube, agora eu não lembro se chama Life of Day Trade, alguma coisa assim, tal, que fala sobre gestores de fundos de investimento. Né? E aí o vídeo começa tirando um sarro exatamente dessa situação. Ele mostra, é um vídeo de 2016, em inglês. Ele fala lá, Tom Cruise, Denzel Washington, Johnny Depp, são os atores mais bem pagos de 2016. Juntos, eles faturaram $60 milhões no ano. $60 milhões, todos eles juntos, no ano de 2016. Né?
Ah, não, foi 160 milhões. 160 milhões de dólares eles faturaram no ano de 2016, os três juntos. E aí o vídeo, o cara fala, né? Parece muita coisa, né? Ele fala, não. E ele fala, se você quer um salário de verdade, vai em Wall Street, aonde ele começa a explicar mais ou menos, tal, né? E aí ele mostra o exemplo de um cara. Aí ele fala, esse fulano ele ganhou 800 milhões de dólares em um ano. 800 milhões. Os três atores de Hollywood mais bem pagos ganharam 160. Esse cara que você não sabe quem é, que ninguém conhece, ganhou 800. E aí o vídeo ainda fala, e toma essa, esse cara não é nenhum dos top da bolsa de Wall Street. Tá? Então, assim, a gente tem um mundo limitado dentro do Brasil. A gente não tem ideia do tanto de dinheiro que corre no mundo e do tanto de conforto que esse dinheiro pode trazer pra gente. Tá? Muitas pessoas hoje estariam satisfeitas em ganhar 70 mil reais por mês imagina o seguinte, imagina que eu te fizesse a proposta, né? Você quer ganhar 70 mil reais por mês a partir de agora pro resto da sua vida, ou você quer se sacrificar ainda mais uns 4, 5 anos para você ganhar 8 milhões por mês? Mas muito brasileiro mesmo ia escolher 70 mil por mês. Porque 70 mil na concepção dele já é muito dinheiro. Né? E assim, para quem não tem um padrão de vida muito alto, eu já vou passar para vocês alguns números para você ver como o dinheiro ele pode acabar rápido. Você pode ter um custo de vida alto sem necessariamente você viver no luxo. Vocês têm ideia de quanto é um plano de saúde top para pessoas idosas? Imagina você pagar um plano de saúde para o seu sogro, para sua sogra, para sua mãe e para o seu pai, do melhor que existe. Meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra já têm mais de 60 anos, todos eles, tá? 12 a 15 pau por mês de plano de saúde. 12 a 15 pau por mês. Ou seja, 20 mil de salário por mês é muito? Só de plano de saúde, 12 a 15 pau. Aí pega plano de saúde da família, mais uns 4, 5 mil. Né? Aí pega escola de criança pequena, 3, 4, 5 mil reais também a escola. Né? Então, assim, fácil, sem você viver no luxo, sem você ter uma Ferrari, você gasta 80, 100 mil reais por mês. Né? E só para ter o básico ali de conforto e de necessidade atendida. Tá? Lógico, tem gente que sobrevive com 2 mil reais por mês, com 3 mil reais por mês, mas o foco dessa nossa live, né, não é ostentar, ser arrogante ou coisa parecida, mas é tentar despertar vocês para um mundo que existe, que é restrito a 1%, como o pessoal gosta de dizer, né, o 1% mais rico, não sei o que, tal, e que é possível chegar nesse 1%. Né? Se você quiser, é possível chegar nesse 1%. Tá? Desde que você faça as coisas da maneira correta e que você vá atrás, principalmente, é possível. A gente vive numa época que você pode ser e fazer o que você quiser. Se você tivesse nascido na Idade Média, se você tivesse nascido nobre, você poderia fazer as maiores cagadas que fossem, que você ia morrer nobre. Se você nascesse camponês, você poderia ser um cara talentoso, genial, excepcional, que você ia morrer camponês. Naquela época não tinha ascensão social. As pessoas eram o que elas nasciam. Hoje, a gente pode fazer o que a gente quiser. O que a gente quiser, a gente pode chegar onde a gente quiser. Só depende de motivação. Se eu falar para qualquer um dos senhores e senhoras que estão assistindo esse vídeo, olha, eu dou 2 milhões de reais para você, se no final desse ano agora, você passar na Faculdade de Medicina da USP. Só que eu quero que você passe entre os 10 primeiros. E eu faço um contrato contigo. Tá aqui, ó, 2 milhões de reais se você passar. Todos vocês teriam condições de passar. E eu aposto que sem essa motivação, se eu falo assim de cara, olha, você acha que consegue passar na Faculdade de Medicina da USP? 90% de quem está assistindo o vídeo vai falar, meu, eu acho que eu não consigo, não. É difícil pra caramba, não consigo imaginar. Mas se eu der esse emocional para vocês, se eu der essa motivação, você vai lá e passa. Você vai passar fim de semana sem dormir, sem passear, você vai estudar, todo momento livre que você tiver, você vai estudar e você vai conseguir passar lá. Tá? Então, assim, tudo a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente está numa época da nossa vida, se eu falar a mesma coisa, olha, você vai fazer faculdade de Direito e vai virar juiz, eu vou te dar 5 milhões de reais se você virar juiz. O cara vai fazer os 5 anos, ele vai prestar o concurso, no primeiro ano talvez o cara já passe. Entendeu? Então tudo está na nossa cabeça. De acordo com o que a gente coloca pra gente que é possível ou que não é aquela coisa, né, que manjada e bem passada já, que o pessoal atribui ao Henry Ford, que eu nem sei se é dele. Se você fala que
você pode fazer algo, você está certo. Se você fala que não pode, você está certo também. Tá? Então, assim, voltando lá no foco do nosso vídeo, da nossa live de hoje, que é a estreia da Quarta da Prosperidade. Para mim, especificamente, ser próspero não é ganhar o salário de um ator ou de um esportista. É ganhar o salário do cara que é o dono deles. Aquele cara, para mim, tem dinheiro. Eles têm um pouco de dinheiro. Logo, sei lá, 4, 5 anos, eu chego num nível financeiro de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar, assim por diante. Agora, esse é o primeiro estágio. Né? Eu quero ir muito lá para cima, né? Mas muito mais acima. Por quê? Porque é possível. Só por isso, porque é possível. Então, se é possível, eu quero. Né? Eu preciso atingir no mínimo o estágio dos jogadores de futebol. Porque para mim é inconcebível que esse cara muito mais novo do que eu, sem nenhum grande conhecimento sobre filosofia, história, ciência, artes, religião, ganhe o salário que ele ganha e eu me contente com muito menos do que ele ganha. Porque capacidade eu tenho. Né? Então eu não posso me contentar em ganhar mais do que esse cara ganha. Tá? E outra, e aí o principal, né? Eu já fui apresentado ao outro mundo, né? Fui apresentado ao mundo das pessoas prósperas. Então, quando você... Lembra lá do exemplo do Maranhão? Quando você conhece algo, é difícil você voltar atrás. É difícil você aceitar a vida como ela era antes quando você conhece outro nível de vida. Um outro cara que fala isso, dois caras que falam isso. Um deles é o Tony Robbins. Né? O Tony Robbins, ele fala que quando ele começou a ganhar dinheiro, ele montou uma casa que parecia um castelo lá na praia. Né? Ele falou, meu, tem um castelo na praia, eu tô bem pra caramba. Sou o cara, não sei o que e tal. Já tava entrando num nível de acomodação. E aí ele foi atender um cliente que ele falou que a adega do cara era do tamanho da sala dele. Ele falou, eu nem bebo vinho, mas eu queria ter uma adega daquelas. E aí ele saiu da casa daquele cara pensando o seguinte, puta, eu preciso trabalhar muito mais, porque aquilo é casa, não exatamente onde eu tô. Ali aquilo é viver de verdade. Outro exemplo, o Leandro Carnal, né, o filósofo aí do YouTube. Eu, particularmente, não curto muito ele, acho ele muito esquerdista. Né? E se alguém tiver uma dúvida, eu sou direita, é óbvio, né? Não tem como alguém gostar de dinheiro e ser de esquerda. Não sou hipócrita a tal ponto. Aí esse cara, ele fala que ele foi convidado 3 vezes para ir à China. Acho que foi 2005, 2009 e a última vez. E cada viagem foi uma viagem diferente. Fala, ó, a primeira vez que me convidaram para ir para lá, eu fui adorando. A viagem foi longa, mas eu falei, puta, tô indo pro outro lado do mundo, né? Que legal. A segunda vez, pagaram para ele a classe executiva. E aí ele falou, gente, como pode alguém suportar horas e horas viajando na classe econômica? Como eu pude suportar? Né? Isso daqui que é viagem. Né? Pelo amor de Deus, nunca mais eu quero viajar lá atrás. E aí na última vez dele, que acho que foi em 2016, 2017, alguma coisa assim, ele falou que pagaram primeira classe para ele ir lá palestrar. E aí ele falou, meu, como eu pude suportar a executiva? Isso aqui é viajar de verdade. Ali na executiva é apertado, não tem espaço para quase nada, tal, né? Então perceba que conforme a pessoa ela avança um nível na vida, ela conhece um nível acima dela, dificilmente ela volta atrás. Tá? Dificilmente ela vai aceitar menos do que aquilo que ela conheceu, que ela sabe que existe. Então, para mim, o principal com relação a ser próspero é isso. É você ter liberdade e você ter uma liberdade que ela não é condicionada a nada. Entendeu? Você não tem nenhuma condicionante para essa liberdade. Tá? Você é literalmente livre, pode fazer o que você quiser, tá? E para mim essa é a sensação de liberdade, é poder total e absoluto, tá? É poder comprar o que quiser sem se preocupar com o preço de nada, mas literalmente o que quiser, literalmente, tá? E se existe essa possibilidade, eu vou atrás dela, tá? Para mim essa é a visão de prosperidade. E foi através dessa visão de prosperidade que eu dei o primeiro passo, que foi o passo da independência financeira. Falei, eu preciso começar a acumular dinheiro até chegar a um ponto, né, em que eu não precise mais trabalhar para viver. Foi esse o ponto que eu atingi em 2015. Em 2015 eu cheguei no ponto que falei, meu, não preciso mais trabalhar para viver. Só de juros e de renda fixa, e olha só, de renda fixa fora do país, que dá menos do que a renda fixa aqui dentro, muito menos. Eu já tenho dinheiro para o resto da minha vida. Eu já ganho muito mais do que eu ganhava na PM como tenente. Né? Então já não faz mais sentido. Ótimo, já cheguei no primeiro passo. O segundo passo é aumentar isso cada vez mais. Tá? Aumentar essa independência financeira para o meu padrão de vida ficar cada vez mais alto. Ele já é um padrão de vida caro hoje, mas eu quero ele cada vez mais alto.
Só que eu não subo ele de acordo com o tanto que a minha fortuna sobe. Eu subo ele sempre 1/4 do que minha fortuna sobe. Se eu conseguir ganhar em um ano R$1 milhão, eu vou subir meu custo de vida em 250 mil por ano. Né? Eu não faço absurdo. Por quê? Porque eu só vou deixar para gastar sem limites quando eu puder gastar sem limites. A ponto de eu posso gastar sem limites e ainda assim meu filho tem dinheiro pro resto da vida dele. Aí sim, aí vale a pena. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre prosperidade. Tá? Para alguns vai parecer um pouco megalomaníaco ou para mais, né? Não, imagina, tá louco, absurdo e tal. Porque a maioria das pessoas, a grande parte talvez pense inclusive que isso é para mais. Esse é um dos motivos que a gente só tem 1% mais rico. Esse é um dos motivos que 1% tem mais dinheiro do que 99% do mundo. Porque a maioria das pessoas não se interessam em se sacrificar o tanto que muitos ali se sacrificaram para chegar até aquele ponto. Tá, poxa, se eu posso ganhar 50, 60 mil reais por mês de boa, por que eu vou levar a vida apertada para ganhar 1 milhão? Quando a gente não tem noção de como é a vida para cima, a gente não vê diferença em ganhar 70 mil por mês, 500 mil ou 1 milhão. Porque 70 mil para o cara que ganha 5, 10, 15 já é muito. Tá? Então você não consegue diferenciar muito. Só quando você começar a andar com um tubarão é que você vai saber mais ou menos qual é a sensação de ser um tubarão e talvez você comece a querer ser um tubarão. Tá bom? E eu queria aproveitar agora o finalzinho para a gente fazer nosso anúncio aí. Nós vamos ter um webinário no dia 17 de abril. Tá? Convide a todos que você puder para a gente vai falar lá novamente sobre prosperidade, sobre liberdade, independência financeira, finanças em geral. Tá? E vamos lançar a próxima turma do curso Forex Full, lá em 17 de abril. E normalmente no webinário, vocês já sabem, porque vocês participaram do primeiro, é dia de promoção. Tá? O valor vai ser completamente outro, diferente do que vocês estão fazendo hoje. E também teremos condições especiais para aqueles que estiverem participando do nosso webinário. Tá? Então, eram essas mensagens que a gente tinha para passar para vocês hoje. Divulgue o nosso webinário no dia 17 de abril e pensem muito bem a respeito de prosperidade. Comece a procurar alguma coisa no YouTube sobre estilo de vida de bilionário e você vai ver que muita coisa ali... Só mais um detalhezinho, né? Tem muita coisa que a gente acha que é frescura na vida desses caras, que na verdade é ganho de tempo. Né? Quando você tem uma empregada doméstica, por exemplo, vamos falar de coisas pequenas, você e sua esposa têm mais tempo junto. Vocês não precisam lavar, passar e cozinhar. Outro detalhe que para mim é fora de série. Você tem um restaurante dentro da sua casa. Se eu pegar o telefone e ligar agora e falar, olha, Claudete, eu quero lasanha hoje à noite. Chegar em casa, tem lasanha. Eu quero um bolo de chocolate de sobremesa. Chegar em casa, tem esse bolo. Você tem um restaurante em casa, você não precisa ir até o shopping para comer uma comida diferente. Você pede para quem trabalha para você fazer. E você chega, come e acabou. Você não tem louça para lavar, não tem nada. É tempo que você vai estar vendo um Netflix, é tempo que você vai estar com a sua esposa, é tempo que você vai estar brincando com o seu filho. Tá? Então, é ganho de tempo. O Roberto Justus, quando ele vai para o trabalho dele, ele não vai como nós, pessoas comuns, dirigindo e se estressando com o trânsito. Meu Deus, o motoqueiro quase arrancou o retrovisor, aquela fila está andando mais do que essa. Ele vai no banco de trás ouvindo música, relaxado, curtindo o ar-condicionado, muitas vezes mexendo no notebook, já resolvendo um monte de coisa que ele tem que resolver do serviço, que já, quando ele chega no serviço já está arrumada. Né? Então, assim, qual que é o trabalho, bem dizer, desse cara? Intelectual só. Ele acorda, já tem a roupa dele pronta, já tem o café da manhã pronto, ele se veste, e vai, ele acorda, come e vai para o carro. É a rotina de trabalho de manhã. Chegou no carro, ele vai vendo notícia, vai, sei lá, assistindo um vídeo dentro do carro, e quando ele menos espera, chegou, porque o estresse foi do motorista dele, não foi dele. Né? E aí, quando ele chega lá, ele tem diversos assessores para verificar várias coisas para ele. Tá? Não que não seja difícil a vida do cara em termos de trabalho, ele tem muito trabalho intelectual. Grandes executivos têm uma vida estressante. Porém, tudo que eles podem ganhar de tempo, eles ganham. Por isso que eles têm muita gente que faz coisa para eles. Por isso que eles pagam por diversos serviços. Porque ele não está comprando o serviço da pessoa, ele está comprando tempo. Tá? E mais uma vez, tempo é a coisa mais importante que existe. É o nosso maior bem. Tá? Um dia perdido, ele não volta atrás. Tá? Dinheiro perdido você consegue recuperar depois, mas tempo não. Tá? Então, pensem nisso e até a próxima quarta, tá bom? Grande abraço a todos.